Antes que qualquer multidão entendesse quem ele era, antes que os discípulos compreendessem o peso do que estavam presenciando, o mundo espiritual já estava em alerta. Não era apenas mais um dia de caminhada. Não era apenas mais uma cidade. Algo se movia nas trevas. Algo se agitava porque ele estava chegando. Jesus não carregava espada. Não carregava armadura, não levantava bandeiras, caminhava com passos simples, mas cada passo parecia atravessar dimensões invisíveis. Onde ele pisava, o ambiente mudava, o ar ficava denso, o silêncio ganhava peso. Não era medo humano, era reação espiritual. Os demônios não esperavam confronto direto. Eles estavam acostumados a dominar nas sombras, a agir nos cantos esquecidos, a influenciar sem serem percebidos. Mas quando Jesus entrou naquele território, esconder-se deixou de ser opção. A presença dele rasgava a escuridão como luz, atravessando o vidro quebrado. Houve um grito, não de alguém comum, mas de algo que falava através de um corpo cansado. A voz saiu carregada de fúria e pavor ao mesmo tempo. Não era desafio verdadeiro, era desespero disfarçado. As trevas reconhecem autoridade antes que os homens aprendam a enxergá-la. Que temos nós contigo? A pergunta ecoou como se viesse de muitos ao mesmo tempo. Não era apenas uma entidade, era um sistema, era domínio estabelecido, era território ocupado. E ainda assim, aquela voz tremia, porque a autoridade que estava diante deles não podia ser manipulada. Jesus não respondeu com gritos, não levantou as mãos em espetáculo, não encenou batalha, ele apenas olhou. E naquele olhar havia algo que nenhum espírito maligno consegue suportar: pureza absoluta combinada com autoridade inquestionável. Os demônios tentaram falar mais alto. Tentaram criar caos, tentaram provocar medo nos que estavam ao redor, mas o barulho das trevas nunca supera a estabilidade da verdade. Quanto mais gritavam, mais evidente ficava que estavam acuados. Jesus então falou. Não foi um discurso longo, não foi uma oração extensa, foi uma ordem direta, clara, sem hesitação. E quando ele ordenou, algo invisível se partiu. Não foi o chão que rachou, foi o domínio espiritual estabelecido ali por anos. As entidades começaram a implorar. O que antes parecia arrogância se transformou em súplica. Não nos atormentes. Eles sabiam que o tempo deles estava limitado, sabiam que diante dele não havia negociação real, só restava pedir permissão. Permissão! Essa era a palavra que desmontava toda a narrativa de poder das trevas. Nada podiam fazer sem autorização. Nenhum movimento sem consentimento superior. Aqueles que aterrorizavam homens estavam agora suplicando diante de um homem que parecia simples aos olhos naturais. Jesus permitiu que saíssem, não porque precisasse provar algo, mas porque a libertação precisava ser completa. Quando a ordem foi liberada, a reação foi imediata. O corpo antes dominado caiu, o caos cessou, o silêncio retornou, e naquele silêncio algo novo começou. O homem abriu os olhos. Não havia mais distorção, não havia mais gritos, não havia mais força descontrolada, havia lucidez, havia paz. A transformação não foi gradual, foi instantânea. Onde havia legião, agora havia liberdade. As trevas haviam sido expulsas, mas o impacto ia além de um único indivíduo. Cada espírito maligno que saiu levou consigo a certeza de que não estavam diante de um profeta comum. Estavam diante daquele que tinha autoridade sobre o mundo invisível. A notícia se espalhou rápido. Alguns ficaram maravilhados, outros ficaram inquietos. Porque quando Jesus ordena, não apenas demônios são expostos, sistemas são abalados, interesses ocultos são revelados, confortos baseados em medo são destruídos. O inferno não teme discursos religiosos, não teme tradições vazias, não teme palavras repetidas sem convicção. Mas quando a autoridade verdadeira se manifesta,
o inferno reconhece imediatamente, não por respeito voluntário, mas por submissão inevitável. Houve outros confrontos, outros gritos, outros espíritos tentando resistir, mas o padrão era o mesmo. Quanto mais se aproximavam dele, mais evidente ficava que a batalha já estava decidida antes mesmo de começar. Jesus não lutava para vencer. Ele ordenava porque já tinha vencido em essência. A autoridade não vinha de demonstração de força física, mas de posição. Ele não precisava disputar espaço. Ele era o espaço onde a autoridade se originava. As trevas tentaram intimidar os discípulos. Tentaram usar medo como arma secundária. Mas cada vez que Jesus intervinha, a mensagem ficava mais clara. Não há quantidade que supere a autoridade legítima. Não há exército espiritual que consiga permanecer quando a ordem é restaurada. E então chegou o momento mais simbólico. Diante de outra manifestação violenta, novamente houve gritos. Novamente houve ameaça. Mas desta vez, antes mesmo que Jesus falasse, os demônios já estavam recuando, porque aprenderam algo fundamental. Eles aprenderam que quando ele ordena, o resultado não é incerto, não é negociável, não é debatido, é executado. A palavra dele não entra em discussão no mundo espiritual. Ela estabelece realidade. O inferno caiu de joelhos não por emoção, mas por impossibilidade de resistência. A autoridade que ele carregava não era emprestada, não era temporária, não era condicionada. Era absoluta. Enquanto muitos viam apenas um homem andando entre vilas, o mundo espiritual via o início do colapso. Cada libertação era um anúncio, cada ordem era um sinal, cada silêncio após o grito era uma confirmação. E o mais impressionante nunca foi o espetáculo, foi a calma. Jesus permanecia sereno enquanto o caos desmoronava ao redor. Não havia celebração arrogante. Não havia exibição teatral, apenas firmeza. Quando Jesus ordenou, o inferno entendeu que não estava lidando com resistência humana, mas com autoridade divina encarnada. Não havia como permanecer de pé, não havia como negociar permanência. E assim, onde antes havia domínio de medo, agora havia libertação. Onde antes havia gritos, agora havia paz. Onde antes havia trevas, agora havia luz estabelecida. O inferno caiu de joelhos naquele dia, não porque quis, mas porque não havia outra posição possível diante da autoridade que ordena, e o universo espiritual obedece.